Reza, procura, mas nunca ouve a voz de Deus. Tem a impressão de que Deus fala com os outros, mas não consigo? Talvez até já tenha ouvido testemunhos onde as pessoas dizem: Deus mandou-me fazer isto, mas você fica ali, sem resposta. Por quê? Bem, hoje vou contar-vos algo que a maioria dos crentes não sabe. Se não fizer o que lhe vou revelar neste vídeo, continuará a nunca ouvir a voz de Deus. Mas não se preocupe, existe uma solução e vou partilhá-la consigo, passo a passo, para que finalmente entenda como ouvir realmente Deus. Por isso, fiquem comigo até ao final deste vídeo, porque o que vos estou prestes a contar pode mudar a vossa vida para sempre. Por que é que muitos não ouvem a Deus? Muitos crentes perguntam-se: por que é que Deus não fala comigo? Isto pode ser frustrante e até esmagador, especialmente quando vemos outros cristãos que parecem ouvir a sua voz de formas óbvias. Mas a verdade é que muitos de nós não nos apercebemos dos sinais evidentes da voz de Deus por várias razões. Hoje vou revelar-lhe os erros comuns que muitos crentes cometem, mesmo sem se aperceberem, e vou ajudá-lo a evitar estas armadilhas para que possa finalmente ouvir claramente a voz de Deus na sua vida. Erro 1. Muito barulho na sua vida. Vivemos num mundo barulhento e acelerado. Entre o trabalho, a família, os amigos, as redes sociais, as notificações incessantes e as preocupações do dia a dia, é fácil ficar sobrecarregado. Temos a impressão de que a vida nunca para, que há sempre algo para fazer, pensar ou dizer. Este barulho constante acaba por abafar a voz de Deus. Deus fala no silêncio, na tranquilidade dos nossos corações. A Bíblia lembra-nos repetidamente de ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. No Salmo 46, 10, Deus diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este versículo convida-nos a parar tudo à nossa volta, a fazer uma pausa nas nossas vidas ocupadas e a focarmos em Deus. O silêncio é um espaço onde Deus se revela. Se quer ouvir Deus, precisa de começar a reduzir as distrações. Tente reservar alguns momentos todos os dias para estar a sós com Ele, longe do barulho do mundo. Isto pode ser difícil no início, especialmente se estiver habituado a estar constantemente ligado ou a ter algo para fazer. Mas, prometo-lhe, quanto mais aprender a entrar no silêncio, mais será capaz de ouvir a sua voz clara. Erro 2. Não ler a Bíblia. A palavra de Deus é uma das formas mais claras pelas quais Deus nos fala. Muitos crentes procuram respostas para as suas orações ou procuram ouvir Deus de forma espetacular, mas negligenciam a Bíblia, que é precisamente a palavra viva que Deus nos deu. Se não lê a Bíblia, não pode ouvir Deus. Hebreus 4:12 diz: A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Este versículo recorda-nos que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma ferramenta viva através da qual Deus fala aos nossos corações. Se negligenciar a leitura regular das Escrituras, estará a perder uma das formas mais poderosas que Deus usa para comunicar conosco. Poderá estar a perguntar-se: mas como posso ouvir Deus se não consigo sentir nada? A resposta está na disciplina de ler a Bíblia diariamente, com a intenção de ouvir o que Deus tem para lhe dizer através das suas palavras. A Bíblia está repleta de promessas, revelações e orientações que Deus lhe deseja dar. Cada versículo, cada capítulo, contém uma palavra para si. Se quer ouvir Deus, comece a abrir a sua Bíblia todos os dias. Deixe que o Espírito Santo o guie na sua leitura. Deus fala através de cada página e descobrirá que a sua voz está frequentemente mais presente na Bíblia do que em qualquer outra coisa. Erro 3. Rezar sem ouvir. Um dos erros mais comuns na vida cristã é orar sem ouvir verdadeiramente. Muitos cristãos oram, falam com Deus sobre as suas preocupações, as suas necessidades, os seus desejos, mas nunca perdem tempo para ouvir o que Deus lhes quer dizer. A oração é uma conversa, não um monólogo. Em 1 Samuel 3:10, Samuel responde a Deus dizendo: Fala,
o teu servo ouve. Esta frase é um modelo para todos nós. Quando rezamos, devemos colocar-nos numa postura de escuta. Deus não só fala conosco quando falamos com Ele, mas também espera que prestemos atenção às suas respostas. Muitos cristãos oram durante horas, mas no final levantam-se sem nunca terem ouvido a voz de Deus. Para quê? Porque não reservam tempo para ouvir ou esperam ouvir uma voz audível. Quando Deus muitas vezes fala aos nossos corações de uma forma mais bondosa, muitas vezes guiando-nos através da paz, da convicção interior ou mesmo dos pensamentos que nos vêm à mente na oração. Se quiser ouvir Deus, depois de orar, sente-se em silêncio e ouça. Mantenha-se aberto a qualquer direção ou impressão que lhe possa vir à mente. A resposta de Deus pode surgir imediatamente ou tornar-se conhecida com o tempo, mas o essencial é aprender a ouvir. Os 3 erros mencionados são comuns e podem realmente impedir muitos cristãos de ouvir Deus de forma clara e distinta. Mas há boas notícias. Tudo isto pode mudar se decidir fazer um esforço consciente para criar um espaço onde ouça a voz de Deus. Reduza as distrações, leia a Bíblia regularmente e reserve tempo para ouvir as suas orações. Deus quer falar consigo. Ele tem orientações, revelações e respostas para as suas perguntas, mas deve estar pronto para ouvir a sua voz. As 3 chaves para ouvir Deus. Agora que já identificamos os erros que nos impedem de ouvir Deus, é tempo de falar sobre as 3 chaves essenciais que realmente transformarão a sua capacidade de ouvir a sua voz. Estas chaves são simples, mas poderosas, e se as aplicar na sua vida, verá uma diferença dramática na sua relação com Deus. Se quer realmente ouvir Deus, ouça com atenção, porque vou contar-lhe os 3 segredos que muitos cristãos ignoram, mas que são absolutamente essenciais para se aproximar da voz de Deus. Primeiro, aprenda a ficar em silêncio. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A primeira chave, e provavelmente a mais difícil para muitos de nós, é aprender a ficar em silêncio. Vivemos num mundo onde somos constantemente desafiados por ruídos, distrações, notificações, conversas e todo o tipo de distrações que nos impedem de nos concentrarmos. Deus fala em silêncio. Se quiser ouvir a sua voz, deve aprender a colocar-se num lugar tranquilo onde Ele possa falar consigo sem distrações. O Salmo 46, 10 diz-nos claramente: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este versículo convida-nos a fazer uma pausa, a parar das nossas vidas ocupadas e a focarmos-nos novamente em Deus. O silêncio é uma forma de dizermos a Deus: estou pronto para te ouvir. Sei que para muitos é difícil encontrar tempo para estar sozinho e tranquilo, principalmente com as responsabilidades do dia a dia. Mas é fundamental compreender que sem silêncio não conseguirá ouvir a voz de Deus. Aqui estão algumas dicas para o ajudar a criar este espaço de silêncio na sua vida. Encontre um lugar tranquilo onde se possa concentrar sem ser incomodado. Pode ser uma divisão isolada da sua casa ou até mesmo um local tranquilo ao ar livre. Desligue todas as distrações, coloque o telemóvel no modo silencioso, feche as janelas do browser e evite distrações. Reserve um tempo todos os dias para o silêncio. Mesmo que no início sejam apenas alguns minutos, tente aumentar esse tempo gradualmente. Quando tira tempo para parar, para limpar a sua mente, dá a Deus a oportunidade de falar consigo de uma forma mais clara. Deus ama o silêncio porque é no silêncio que Ele pode tocar profundamente os nossos corações. Segundo, medite na Bíblia diariamente. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. A segunda chave, absolutamente essencial, é meditar na Bíblia todos os dias. A Bíblia é uma das formas mais poderosas pelas quais Deus nos fala. Mas para que a palavra de Deus tenha impacto na sua vida, não basta lê-la rapidamente. Deve meditar em cada passagem, reservar tempo para compreender e aplicá-la à sua vida. Hebreus 4:12 diz: A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes.
Este versículo mostra-nos que a Bíblia não é um livro comum. É uma palavra viva e ativa. Quando lemos a Bíblia, não estamos apenas a ler palavras escritas há milhares de anos, mas estamos a ler palavras que podem mudar as nossas vidas hoje. Deus fala conosco através da Bíblia e fala através de cada passagem que lemos. Aqui estão algumas dicas práticas para meditar eficazmente na Bíblia. Escolha uma passagem específica e dedique algum tempo a lê-la devagar, várias vezes. Deixe cada palavra ressoar no seu coração. Pense no que Deus lhe quer dizer através desta passagem. Por exemplo, pergunte-se: o que me está Deus a dizer aqui? O que posso aprender com esta história? Como se aplica à minha vida hoje? Escreva os seus pensamentos num caderno espiritual. Escrever o que sente ou o que Deus lhe revela durante a meditação irá ajudá-lo a compreender melhor as suas palavras e a acompanhar o que aprende. A Bíblia é a instrução de Deus para as nossas vidas. Se quiser ouvir a sua voz, deve passar algum tempo a meditar na sua palavra. É através desta meditação que Deus o guiará, que lhe dará revelações e que responderá às suas perguntas. Não se pode conhecer a vontade de Deus sem conhecer a sua palavra. Terceiro, obedeça às pequenas instruções. Deus fala, mas deve responder com fé. A terceira chave para ouvir a voz de Deus é obedecer às pequenas instruções que Ele lhe dá. Muitos crentes cometem o erro de pensar que Deus lhes falará sempre de forma dramática, seja através de uma voz auditiva ou de uma revelação repentina. Mas a realidade é que Deus fala muitas vezes através de pequenas direções, impressões subtis, pensamentos que surgem nas nossas mentes. É importante compreender que a fé não é simplesmente uma questão de acreditar que Deus pode falar, mas também de responder ao que Ele diz. Obedecer às pequenas orientações de Deus pode parecer insignificante no início, mas estes pequenos passos de fé são muitas vezes a chave para receber instruções maiores. Talvez em algum momento tenha sentido que ia fazer alguma coisa, mas hesitou. Talvez Deus o tenha inspirado a enviar uma mensagem a alguém, a tomar uma decisão difícil ou até a fazer uma pausa no seu dia para orar. Estas pequenas instruções são, muitas vezes, as primeiras respostas que Deus nos dá e são essenciais para nos ensinar a ouvi-lo. Aqui estão algumas dicas para reconhecer estas pequenas instruções. Preste atenção aos seus pensamentos e sentimentos. Deus fala muitas vezes através de pensamentos que lhe vêm naturalmente à mente. Por vezes são ideias ou crenças simples que parecem surgir do nada. Haja com fé. Quando sentir a direção de Deus, haja de acordo com ela, mesmo que lhe pareça pequena ou insignificante. É obedecendo que aprenderá a reconhecer a sua voz com mais clareza. Seja paciente e persistente. Deus fala progressivamente. À medida que responder às suas pequenas instruções, Ele irá guiá-lo cada vez mais em direção a revelações mais profundas e instruções mais claras. Estas três chaves: estar em silêncio, meditar diariamente na Bíblia e obedecer a pequenas instruções, são essenciais para ouvir a voz de Deus na sua vida. São simples, mas poderosos. Se os aplicar na sua vida diária, começará a ouvir Deus com mais clareza e a ver a sua direção tomar forma em todos os aspectos da sua vida. Deus quer falar consigo. Ele espera até que esteja pronto para o ouvir. Por isso, reserve tempo, abra espaço na sua vida e preste atenção ao que Ele diz. Um dos testemunhos mais poderosos que posso partilhar convosco vem de uma amiga, a Jean. O John sempre quis ouvir a voz de Deus, mas, como muitos de nós, sentia-se muitas vezes perdido na correria da vida diária. Tinha dificuldade em discernir quando Deus estava a falar com ele. Assim, decidiu aplicar os princípios que acabamos de partilhar. No início, Jean estava cético. Não tinha a certeza se conseguia ouvir Deus tão claramente, mas decidiu fazer um esforço. Começou a criar silêncio na sua vida, desligando as suas distrações e reservando alguns minutos todos os dias para orar e meditar na palavra. Começou também a ouvir as pequenas orientações que recebia, enviar uma mensagem a um amigo,
fazer uma pausa para rezar no caminho, tomar uma decisão que vinha adiando. Um dia, depois de parar e ficar em silêncio no seu coração, John teve uma impressão clara. Sentiu Deus a dizer-lhe que precisava de entrar em contato com um ex-colega que não via há anos. Jean estava hesitante, mas lembrou-se das pequenas instruções, por isso obedeceu. Este gesto pareceu inócuo, mas levou a uma conversa profunda que mudou a vida do seu colega e abriu novas portas a Jean no seu próprio ministério. João compreendeu que Deus nem sempre fala de forma espetacular. Por vezes, a sua voz surge em simples impressões ou pequenas instruções. Foi respondendo a estas instruções que João aprendeu a escutar melhor Deus. Agora, ele reserva um momento todos os dias para estar em silêncio, ler a Bíblia e ouvir estas pequenas orientações. Viu a sua relação com Deus fortalecida e as suas decisões guiadas com mais clareza. Para recapitular, eis as 3 chaves essenciais para ouvir a voz de Deus na sua vida. Fique em silêncio, pare e crie espaço para ouvir Deus. Meditar diariamente na Bíblia. A palavra de Deus é viva, e é através dela que Deus nos fala. Obedeça às pequenas instruções. Quando Deus lhe der uma direção, por mais pequena que seja, responda com fé. Então agora gostaria de saber: já sentiu como se Deus estivesse a falar consigo de alguma forma? Talvez através de um pensamento, de uma convicção ou de uma impressão repentina. Partilhe a sua experiência nos comentários e vamos juntos desenvolver esta conversa sobre como ouvir Deus. Se quiser mais vídeos que o ajudem a crescer na fé e a ouvir melhor a voz de Deus, subscreva este canal e ative o sininho para não perder as próximas revelações espirituais que temos para partilhar consigo. Que Deus o abençoe e o guie em cada passo do seu caminho espiritual. Até breve!